do Codericast Cinema, beleza? Aqui quem fala é o Coderi, sejam bem-vindos a mais um vídeo de review, de crítica do canal, onde falamos sobre filmes diferentes, às vezes, filmes populares, às vezes, depende do dia. Hoje estou trazendo um filme diferente, chamado Magazine Dreams. Magazine Dreams conta, estrelado por Jonathan Majors em sua volta depois de toda essa polêmica envolvendo sua ex-namorada, esposa, alguma coisa do tipo, depois de pagar a pena por isso. Em sua volta, ele vem no papel de Killian Maddox, um cara que é um bodybuilder amador com um sonho de se tornar o senhor Olímpia no final. Basicamente é esse o sonho dele: se tornar um senhor Olímpia um dia, se tornar reconhecido um dia como bodybuilder. E no meio do caminho ele acaba passando por várias coisas, e é o que eu vou falar sobre o filme hoje, beleza? Então, antes de mais nada, antes que a gente comece a falar sobre mais a fundo sobre Magazine Dreams, por favor, eu peço que você deixe o like no vídeo e se inscreva no canal para que toda vez que sair um vídeo novo no canal, você possa ficar sabendo. E também para ajudar o canal a crescer, obviamente. Estão com uma meta de 1000 inscritos até o final do ano desse ano. Então ajudaria muito se você pudesse me ajudar com sua inscrição, beleza? Então bora lá falar sobre Magazine Dreams. Magazine Dreams conta a história de Cillian Murphy, como eu já tinha falado, estrelado por Jonathan Majors, que é um bodybuilder amador que batalha entre ambos os limites do seu corpo físico e seus demônios de dentro para ganhar reconhecimento e fama. É um filme bem interessante, você falar. Eu cheguei, com a expectativa meio que... Tá, vamos ver esse filme. Eu queria ver mais por causa do Jonathan Majors, porque mesmo com todos os problemas que ele teve, que ele fez coisas erradas, muito erradas, mas eu sempre gostei muito do trabalho dele como ator. Eu acho que ele atua muito bem. Acho que a atuação dele em todos os filmes que eu vi é bem única, sabe? Então, e não deixa de ser única a atuação dele aqui também em Magazine Dreams como Cillian Maddox. Pô, a atuação dele aqui é sensacional. Vou te falar, é muito boa. Cara, é porque é forte falar que ele carrega o filme nas costas, porque o filme é sobre o personagem dele. Então é meio complicado se ele não carregasse nas costas, né, o filme. Seria meio difícil. Mas, você assistindo o filme, você consegue se colocar no lugar do Cillian. Sabe? Você vê todas as situações que ele passa, todo o sofrimento, toda a dor, todo o trauma, todo o sistema contra ele, tudo levando você a se transformar num monstro que ele quase se torna durante o filme. Durante o filme todo, ele fala sobre. Durante o filme todo, ele fala sobre essa batalha contra contra o sistema. Você é um cara preto, de, de uma infância traumática, onde o pai matou a mãe na frente dele e depois se matou. Ou seja, é um trauma forte pra ele. Só que ele quer deixar essas coisas de lado em prol do sonho dele. O sonho dele de ser um bodybuilder famoso, um bodybuilder, chegar ao topo de ser Mr. Olympia, etc. Só que para isso ele tem que se esforçar ainda mais, porque o próprio corpo dele não aceita todo o esforço que ele está fazendo. O próprio corpo dele não consegue chegar no patamar de Mr. Olympia, no patamar que ele quer. E ele acaba apelando para outras coisas, como esteroides, como drogas, etc, para conseguir aguentar, para conseguir chegar no ponto que ele consegue ser Mr. Olympia. Só que tudo isso que ele vai fazendo acaba numa espiral de consequências depois. Porque ele começa a ficar muito estressado por conta disso. Aí ele começa a ter problemas de saúde por conta disso. Ele começa a se revoltar com o mundo muitas vezes durante o filme. É muito discurso de que, aí, por exemplo, ele cura do avô dele. Porque o avô dele tem problema de respiração, alguma coisa do tipo, já é velho também. Então ele cura do avô dele.
Só que é complicado porque, tipo, o avô dele, pelo que eu entendi da história, ele é um veterano de guerra, ele luta no Vietnã, e ninguém dá moral pra ele por causa disso. Só por ele ser preto. Gente, eu tô falando preto porque aqui eu tô acostumado a falar black people, que é o como é o que é o termo de se referenciar preto, black, os blacks aqui. Então, tô falando de preto assim, se você se incomodar, desculpa, peço perdão, mas é com todo respeito do mundo. Enfim, continuando. É... Ai, esqueci o ponto da meada. Só que mostra muito essa coisa de que é, os pretos passam muita dificuldade e não é à toa. Porque existe muito preconceito até hoje com os pretos, com as minorias, etc. Você pode levar até pra minoria esse discurso. Você olha durante a história, você vê sempre os brancos com. Os brancos sempre com um trabalho melhor, com um tratamento melhor, com uma qualidade de vida melhor. E quando você corta pro preto, você vê que sempre é o preto que tá sendo procurado pela polícia, sempre o preto que tá errado, sempre é o preto que, que tem que ser tratado com violência, mesmo ele se entregando. Tem uma cena muito boa em que ele chegou no limite dele, ele só quer ser preso, ele só quer desistir. E, tipo, ele causa uma confusão num certo restaurante devido a uma situação, uma pessoa que ele encontra lá que fez com que a situação da vida dele se agravasse muito. E os policiais chegam, os policiais todos brancos, primeiro de tudo, pra dar uma atmosfera sobre como estavam as coisas. E ele começa. Ele não está resistindo. Ele tá ali só, tipo, mal. Aí, e fazendo as coisas erradas, mas ele não tá resistindo, ele não tá batalhando contra os policiais nem nada. Mas isso tá passando mal, isso tá doente, tá triste, tá em estado. Como pode se dizer? Em estado de depressão mesmo. E aí os policiais chegam, ao invés de tentar a situação, não. Eles já chegam dando matalhão nele, chega ele botando no chão. Ele não tá fazendo nada. Ele só tá chorando, ele só tá triste. E o pessoal tá achando que ele tá resistindo. Joga um monte de spray de pimenta na cabeça dele, bate nele. Aí fala, não vai morrer não, não vai morrer não. Pô, e tudo porque o cara era negro, o cara era preto. E, sabe, isso é errado. Isso acontece realmente hoje em dia. Infelizmente, isso acontece muito no, na sociedade que a gente vive hoje. A pessoa só porque não acha você se acha superior a outra, ele começa a se afastar, fica com medo de ficar próximo de você. Tipo, além dessa mensagem que passa no filme de você batalhar contra dificuldades e tal, às vezes você vê no limite, às vezes você vê os seus sonhos todos indo de rala abaixo, você começa a entrar em, em como eu posso dizer? Problemas mentais mesmo. Tipo, mostra no negócio dele que por causa do problema traumático que ele teve na infância, ele começou a ser uma pessoa mais não fria, mas ele tinha medo de interagir com as pessoas. Medo de fazer amizades, medo de se relacionar com mulheres, medo de ter uma relação mais amigável com as pessoas e tal. E, sabe, muitas pessoas passam por isso hoje em dia e ninguém se importa. E mostra também que situações acontecem
que, sabe, que acabam te levando no limite do seu psicológico. Como a gente vê com o Keira Knightley nesse filme. Ele leva tanto na cara, tanto na cabeça, tanto não. Decepção atrás de decepção, julgamento atrás de julgamento. Só porque ele se esforçava muito, ele começava sobre a coisa, ele não conseguia a mulher que ele queria. Não conseguia se relacionar com os outros. Que ele chega num ponto que ele não vira mais. Mas ele deixa de ser uma pessoa. No decorrer do filme, deixa de ser uma pessoa. Ele deixa de ser uma pessoa pra ser nada, basicamente. O mínimo de atenção que ele aceita, que ele recebe, ele acaba se entregando e a pessoa abusa dele. E aí é o ponto do filme. Até que ponto a gente pode. Que as pessoas vão para realizar seus sonhos. Ao invés de lutar pelo seu sonho da melhor forma possível, da forma como posso dizer, correta, a que ponto as pessoas vão para ser reconhecidas, para serem como posso dizer, para serem reconhecidas, para ter fama ou para ter um mínimo de atenção possível. Esse filme me tocou muito, sinceramente. Porque eu no momento da minha vida, eu passo por um momento onde meus sonhos foram abalados por algumas coisas. Onde meus sonhos não aconteceram por vários motivos que aconteceram na minha vida. Por causa de várias coisas que aconteceram na minha vida. E por conta disso, eu me conectei muito com esse filme. Porque você vê no papel do Killian, no papel do Jonathan Majors nesse filme, quão solitário que a pessoa fica com todos os problemas ao redor dele. Com quão você se exclui do mundo por causa dos problemas e por causa do preconceito que as pessoas têm com você. E mesmo assim você tem que não desistir. Só que chega num momento, no caso aqui do Killian, não no meu caso, gente, calma, que você chega no limite e você só quer desistir de tudo. Só quer viver um dia por outro e é isso aí. E não é isso que você deve fazer. O filme mostra bem no final, na hora que você tem aquele momento de decisão. Você acaba de vez com você ou você continua tentando. Você tem que sempre lembrar das coisas boas na sua vida. Tipo, as coisas ruins vão sempre acontecer. A vida vai estar te dando na cara, te socando sempre. Pra você desistir. E você tem que não desistir. Eu sei que é difícil às vezes. Mas você tem que tentar não desistir. Tem que tentar sempre pensar naquelas pessoas que te amam. Tipo, ele tinha um avô dele. Ele tinha um sonho dele. Ele tinha a memória da mãe dele. Ele viu que a mãe dele. Ele lembrou da mãe dele. Falando que ela amava de tudo. Que era pra sempre acreditar e nunca desistir. Ele tinha 3 pessoas. E aquilo fez com que ele não desistisse da vida dele. Não desistisse do sonho dele. E que ele deveria fazer as coisas de forma correta, ao invés de fazer as coisas do jeito que ele estava fazendo antes. Ao invés de forçar o corpo dele, ao invés de fazer isso de forma forçada, ele fazer de uma forma natural, de uma forma que vai deixar ele feliz e não deixar ele mais triste. E é isso que é a mensagem do filme. A mensagem do filme é você não desistir dos seus sonhos. Mesmo que você leve na cara, tudo parece horrível. Lembre das pessoas que você ama, lembre de seus pais, lembre do seu sonho, do que você pode ser com o seu sonho. Lembre dos seus amigos, se você tiver amigos. Então, pra você, lembre do seu avô, ou da sua avó que você cuida, ou que você ama, ou que te criou. Que essas pessoas fazem com que você continue a vida. Você continue tentando, mesmo que tudo caia sobre sua cabeça. Você vai continuar tentando e você vai conseguir chegar onde você quer. Beleza? Eu adorei o filme. Como botei no meu Twitter, é o primeiro 10/10 do ano. Pra mim é o melhor filme do ano até o momento.
Claro, não sei se vai ser considerado para Oscar ou não. Eu acho que a atuação do Jonathan Majors deveria ser considerada para Oscar porque ele atuou muito bem como Killian Maddox. Porém, é que eu não sei como funcionam as regras do Oscar porque esse filme foi filmado, gravado e tal, em 2023. Só que por causa de todo o problema do Jonathan Majors e tal, ele acabou. O filme acabou sendo adiado, não lançado, adiado para esse ano. Foi um ano que ele foi livre, não inocentado, mas tipo, ele cumpriu toda a pena dele e tal. E vamos ver, né? Se esse filme vai receber todo o carinho que ele merece. Mas enfim. Fora isso, o filme é muito bom, é muito bem dirigido, muito bem. O roteiro é muito bom. Pesado, aliás. É, a cinematografia do filme também eu acho muito boa. O jogo de câmera do filme eu acho também muito bom. Eu gostei muito. Faz com que você sente e tal. Faz com que você sinta mesmo o que o Kira tá sentindo. Isso é bem importante num filme tão dramático como esse. Beleza? Mas de resto, te peço pra deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, para que mais vídeos como esse possam ser feitos e produzidos. Tamo junto, beleza? Tamo junto, é nóis, até a próxima, até o próximo review. Um beijo e um abraço na sua testinha. Até mais. Tchau, tchau.